Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o impacto, né, das tecnologias nas operações bancárias e financeiras. Sem dúvida alguma, ao longo desses anos, a partir dos anos 80 principalmente, né, foi quando as tecnologias de fato entraram aqui no Brasil com mais força, a gente percebeu muitas mudanças. E sem dúvida alguma, muitas delas foram benéficas para nós como cidadãos e também para as empresas de um modo geral. Tá bom? Antes, eu vou mostrar uma reportagem, né, que trata exatamente sobre o assunto, né, ou seja, da época, sobre a implantação dos primeiros caixas eletrônicos e tal. É até um pouco engraçado, porque hoje, né, hoje a gente acha um pouco engraçado isso, mas é bem interessante para a gente perceber como foi esse processo aí. Tá bom? Vamos lá assistir esse vídeo. O século XXI já chegou. Esta é a sensação que você tem ao entrar numa agência de um grande banco, onde o computador conversa com você. A conversa se dá através de teclados e telas em que suas perguntas são respondidas em poucos segundos. Hoje, já é possível consultar saldos ou sacar dinheiro em qualquer lugar do país. O sistema é seguro e a porta do computador tem a sua chave. São cartões magnetizados e código secreto. Esse código secreto é realmente seguro? Exatamente. O cliente pode ter certeza que nem a própria empresa saberia identificar esse código. Uma outra novidade ainda em fase de testes é esta máquina. Uma espécie de mini agência, capaz de cobrar contas e fazer depósitos e pagamentos. E o futuro não para aí. Os bancos testam um sistema que vai permitir que as compras sejam feitas sem dinheiro ou cheque. Apresentado o cartão e digitado o código nesse terminal, o que vai acontecer? Vai acontecer o débito na conta do cliente e o crédito na conta do lojista. Isso em quanto tempo? Em 15 segundos. E para quem não acredita que pelo menos nos bancos o ano 2000 já chegou, mais uma surpresa. Um computador que fala e fornece saldos de contas bancárias por telefone. De posse de um talão de cheques qualquer que poderia ter encontrado na rua, eu tento a operação, mas esbarro no código secreto. Código incompleto. Favor buscar o número da sua senha. Tentativa incorreta. A ligação será cancelada. Depois de ver todas essas novidades, resta uma velha pergunta. A máquina está tirando o emprego do homem? O computador está introduzindo uma série de serviços novos que estão sendo introduzidos gradativamente, sem eliminar totalmente a utilização do elemento humano. Facilita a vida? Bem melhor. Você não precisa andar com talão de cheque. Bem melhor. Então, pessoal, vira um vídeo, né? É engraçado, né? Ou seja, hoje a gente acha isso engraçado, ou seja, foram muitas mudanças desde aquela época, a implantação do caixa eletrônico, muitas pessoas tinham um receio de já usar o caixa eletrônico, até pensando em questões de segurança, né? Depois vieram aí a questão dos cartões de crédito, que é algo, na época era meio impensável que se pudesse popularizar tanto como hoje, né? Se falava, como eu falei no primeiro vídeo, né, do dinheiro de plástico. E sem dúvida alguma o impacto, né, das tecnologias foram muito benéficos para nós, né? Sem dúvida alguma o efeito maléfico da tecnologia, que foi a questão de substituição de empregos, né, de pessoas por computadores e por sistemas. E logicamente é uma discussão que eu às vezes faço, mas outros empregos surgiram, porque a gente teve também as pessoas que instalam os caixas, que desenvolvem os sistemas, que consertam, né, e dão manutenção nos caixas eletrônicos e nos sistemas. Então, sem dúvida alguma, vários empregos aí na área tecnológica foram surgindo ao longo desse tempo. E alguns, sem dúvida, desapareceram, assim como o mundo de modo geral, né, desde a Revolução Industrial, nunca parou nesse processo de substituição da máquina pelo homem. Não vou discutir se isso é bom ou ruim, né? Na verdade há uma troca de perfis aí de trabalho, né? E sem dúvida alguma muitas pessoas que não entram nessa questão da tecnologia acabam ficando um pouco desatualizados para o mercado de trabalho, tá? Mas não é esse o tema
do nosso vídeo, né? Outro aspecto que é bem interessante, né, e aí sem dúvida alguma trouxe mais benefícios ainda, é o processo de compensação bancária. Antigamente, né, lá nos anos 90, as pessoas de vários bancos se reuniam para trocar literalmente os cheques físicos, né? Ou seja, havia ali o processo de compensação, cada um entregava os cheques do outro banco, e aí esse cheque ia ser compensado e demorava aí uma série de, alguns casos, uma série de dias, tá? Então, esse processo mudou. Hoje, os cheques são microfilmados, não há o cheque físico mais que vai para as agências, eles ficam reservados, guardados num arquivo lá e até serem descartados dependendo do banco, né? Só fica a microfilmagem e o cheque físico fica guardado por algum tempo. Tá bom? Eu também gostaria de mostrar aí uma pequena reportagem que trata desse processo da compensação. Tá bom? Começou hoje em toda a rede bancária do país a compensação de cheques por meio de imagem digitalizada. A partir de agora, a compensação de cheques com valores inferiores a R$ 299,99 levará 2 dias úteis e a compensação de cheques acima de R$ 300, um dia útil. Antes disso, em algumas regiões de difícil acesso no país, o procedimento poderia levar até 20 dias úteis. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, com a compensação digital, o banco captura informações e imagens dos cheques escaneados por meio de código de barras. Essas informações serão enviadas em um único arquivo à câmera de compensação do banco, que fará o processamento do arquivo. O novo sistema simplifica o processo, dispensa o envio do próprio cheque e utiliza apenas as informações. As agências bancárias de cidades mais distantes e sem infraestrutura informatizada terão 60 dias para se adequar à determinação. Bom, é outro vídeo, né? Outra curiosidade aí que aconteceu muito mais recente, né? Cerca de 9, 10 anos atrás, essa mudança do processo de compensação dos cheques por um processo de microfilmagem, né? Ou seja, os cheques são microfilmados, o agente bancário, né, que precisa visualizar o cheque, ele acessa via sistema, não tem mais que até o seu arquivo lá e pegar o cheque fisicamente para consultar e tal. Então o processo é muito mais simples, mais ágil e sem dúvida alguma um pouco mais seguro do que o cheque físico, né? Já que essas informações elas ficam guardadas lá e sem dúvida alguma os bancos têm sistemas de segurança para resguardá-las. Bom, então a gente percebeu aí nesses dois pequenos vídeos, né, e são curiosidades que eu fiz questão de trazê-los, porque é muito mais interessante do que eu narrar o processo, né, vendo uma reportagem da época aí. Então a gente percebeu nessas discussões que houveram muitas mudanças, né, nas operações bancárias e financeiras ao longo do tempo, principalmente com a inserção das novas tecnologias, né? Ou seja, hoje a gente não consegue pensar na operação bancária e financeira sem pensar em recurso tecnológico, né? Elas estão intimamente ligadas aí. E cada vez mais nós já temos aí bancos privados testando agências sem nenhuma pessoa. Na verdade, não são simplesmente caixas eletrônicos, elas fazem várias ações, várias atividades sem pessoas. Muitos bancos já têm um depósito sem envelope, né? Ou seja, o próprio dinheiro que entra no caixa que você deposita, ele já fica disponível para alguém retirá-lo daqui a pouco. Também eliminou aí a pessoa que contava o dinheiro e o colocava naquele repositório para alguém que quisesse retirá-lo em seguida. E logicamente o seu depósito é creditado automaticamente, né? Como eu já falei antes, é a substituição da mão de obra humana pela máquina, mas é um processo que a gente não pode, na verdade a gente pode e deve pensar sobre isso, mas que não há como parar, né? Ou seja, a cada dia a gente tem percebido aí inclusive as mudanças com o surgimento das fintechs, que devem ser discutidas mais em seguida, né? Que são instituições financeiras somente baseadas na tecnologia, completamente sem agência física, e isso muda toda a dinâmica, né? Ou seja, os grandes bancos também estão preocupados com isso, justamente porque tem um grande impacto sobre a operação deles, coloca em xeque, inclusive, alguns tipos de operações
com relação às taxas, com relação à sua sobrevivência, graças às taxas e ações que eles fazem com seus clientes, não é? Então, muitas mudanças aconteceram ao longo do tempo, para o nosso benefício, sem dúvida alguma, né? Como clientes, como cidadãos, a agilidade, a segurança, a praticidade, já que a gente usa hoje muitas ações, eu particularmente, né? Quase não vou ao banco mais, tudo a gente faz via aplicativo, no celular, né? Que sem dúvida alguma o smartphone veio e modificou muitos negócios e as operações bancárias foram profundamente modificadas pelos smartphones e pela possibilidade do uso dos aplicativos, né? Isso aí traz muitas vantagens para todos aí. Então, agora o próximo tema que a gente vai discutir um pouco, e é um tema bem interessante, é exatamente essa mudança que a tecnologia trouxe da possibilidade do pequeno investidor, aquela pessoa física, né, o pequeno investidor, ter condição de aplicar um dinheiro simplesmente por meio de aplicativo, ou seja, ele não precisa de ter aí uma corretora. Logicamente existe uma corretora, mas não uma corretora física que ele vai até lá, negocia e faz alguma coisa presencialmente. Ele simplesmente se cadastra e é o assunto que a gente vai discutir no próximo vídeo. Tá bom? Espero que tenham gostado e vamos em frente com a nossa sequência de tecnologia e finanças. Até mais!